Boa noite. Meu nome é Alice Cristina, sou aluna do curso de especialização em práticas assertivas da educação profissional integrada à educação de jovens e adultos EJA. Esse trabalho faz parte da disciplina de coordenação do trabalho pedagógico na educação profissional integrada à EJA, que tem como professora formadora a Edneide da Conceição Bezerra. A atividade 3 eu nomeei como a formação docente mediada pelo coordenador pedagógico da educação de jovens e adultos. O objetivo dessa disciplina é discutir o papel da coordenação pedagógica na construção do trabalho pedagógico na educação profissional integrada à EJA e na mediação das relações interpessoais na escola. A formação docente é algo primordial dentro do contexto escolar. E Pernoud relata que não é possível formar professores sem fazer escolhas ideológicas. Conforme o modelo de sociedade de ser humano que defendemos, não atribuímos as mesmas finalidades à escola e, portanto, não definiremos da mesma maneira o papel dos professores. Nesse contexto, percebe-se que o professor tem diversas visões de mundo, da sociedade, do homem, a aprendizagem e o seu desenvolvimento fez com que ele tivesse escolhas diferenciadas entre si e direcionou ao caminho que ele está seguindo agora. O professor ele precisa agir dentro do processo de aprendizagem pensando criticamente e fazendo com que o seu aluno passe a ser também um ser pensante. A formação docente deve ser pensada nos diversos tipos de aprendizagem e desenvolvimento que tem como foco crianças e adolescentes. É necessário lembrar que o foco nesse contexto são pessoas inseridas já no mercado de trabalho, dentro de relações familiares nas suas diversas formas e dentro de uma cultura individual de cada ser. É preciso verificar que a EJA deve ser mediada através da compreensão do mundo em que se vive, para que esse possa tomar decisões adequadas de como saber viver numa sociedade globalizada. O trabalho com a formação de adultos carece de mais estudo, o qual passa a lançar um olhar para melhor atuarmos junto na formação de pessoas adultas. É necessário lembrar que dentro dessa formação, cada indivíduo já traz consigo uma carga de conhecimento de mundo e as interações sociais, quer seja na escola, quer seja fora delas, faz com que essa carga aumente e a partir daí possamos construir educandos com experiências diferenciadas. Vygotsky destaca que a aprendizagem não se resume a um processo que acontece individualmente, ou seja, essa aprendizagem se dá dentro do processo cultural, nas relações homem versus mundo e mundo versus homem. Dentro desse pensamento, o professor deve ser visto como um ser em constante processo de aprendizagem e assim perceber a sua interação entre homem e mundo e homem, onde passa a estabelecer uma relação inter e intrapessoal. De acordo com Gadot e Romão, os professores que trabalham na EJA, em sua quase totalidade, não estão preparados para o campo específico de sua atuação. Em geral, são professores leigos ou pertencentes ao próprio corpo docente do ensino regular. Essa afirmação dos autores encontra-se baseada em inúmeros estudos e pesquisas, e os mesmos desenvolveram e apontaram que os professores não tiveram, dentro de suas formações acadêmicas, momentos de reflexão e estudo acerca das turmas de EJA. É pertinente trabalhar para que se torne necessário uma política em que garanta aos professores uma formação para atuar nas turmas de educação de jovens e adultos. A formação na escola, quando assumida pelos sujeitos inseridos nela, traz a total possibilidade de infinitas, É necessário frisar que para que essa formação seja efetiva, necessita que os professores visualizem a necessidade de aperfeiçoamento e que esse interesse seja de fomentar a participação e a reflexão, tanto dele quanto do seu aluno. A arena da escola é um lugar diferente. Verifica-se que a formação, as experiências, o meio social em que os professores trabalharam criaram uma diferença entre si, mas torna-se necessário evidenciar que a formação dentro da escola é uma estratégia para o fazer docente, para que o processo de ensino-aprendizagem seja cada vez mais melhorado.
A formação na escola faz parte da categoria de formação continuada, ou seja, a formação continuada torna-se elemento primordial no despertar do professor e de sua conscientização. É nesse momento e nesse contexto que o coordenador pedagógico entra como sujeito para mobilizar e assim promover a formação de professores nesse âmbito. O coordenador pedagógico operacionaliza a formação docente na escola dentro dos momentos da construção da proposta pedagógica. Nesse momento, um momento de planejar, quer seja de forma individual ou coletiva, as ações do dia a dia dentro da escola, torna-se necessário um processo de reflexão entre as ações do professor e do coordenador, a fim de avançar dentro de um processo pedagógico. E que esse processo de ensino-aprendizagem seja mediado pela incessante busca do conhecimento. Nisso, Orlonso destaca o papel do coordenador a fim de fazer com que o professor perceba a necessidade da formação e que a proposta transformadora faz parte do projeto da escola, que é através da reflexão e problematização de sua prática, ele aprenda a transformá-la, transformando a própria escola e a si próprio. É necessário frisar o quê? Que o professor e os coordenadores precisam trabalhar em conjunto, a fim de construir um elo de ligação e um processo de reflexão. Dentro desse processo, o professor precisa diariamente avaliar a sua prática, assim como a coordenação pedagógica, e que ambos precisam ter um diálogo levado em caminhos iguais, para que esse diálogo se fortaleça a cada dia mais, que jamais seja colocado dentro dele uma imposição de fatores, jamais. Deve ser feito para que ambos, dentro do contexto educacional, busquem de forma contínua a melhoria desse processo. O público da EJA, ele já chega na sala de aula, ele já chega nas escolas com uma vida diferenciada, né? Uma estrutura familiar, cultural, profissional, e é nesse falar, na localização das escolas, que nós já encontramos outra dificuldade. A dificuldade de quê? De analisar. Por quê? Porque dentro dessa zona, da zona onde a escola está inserida, ela pode ser urbana ou rural, ela pode vir fazendo com que o público modifique ainda mais a vivência. Soares aponta que é preciso identificar as especificidades que delineiam o perfil do educador do jovem e adulto, a partir das quais passam a ser definidas as diretrizes de sua formação, que ainda está em construção. E esses processos de formação e mudança dentro da escola devem ser pensados a fim de ajudar a construir a aprendizagem, que essa aprendizagem tanto para o professor como o aluno, porque um dá e o outro recebe, mas é uma troca, né? E dentro dessa troca é necessário uma mediação, que mediar as relações pessoais é um desafio da escola que se deseja democratizar. Porque torna-se necessário identificar que o processo de mediação visa entender que os processos formativos perpassam pelas relações pessoais, fazendo com que professor e aluno sejam analisados e que eles possam trilhar caminhos iguais dentro do processo de ensino-aprendizagem. Obrigada.